Ora viva pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Munhenbe Moisés, ou Moisés Munhenbe, como quem queira. E neste vídeo veremos Java e orientação a objeto. Não exatamente neste vídeo, pessoal, mas neste curso. Este aqui é o primeiro vídeo desta playlist. Então, durante as próximas aulas, veremos como é que podemos nos dar com Java e como é que podemos nos dar com a orientação a objeto. Por exemplo, está destacado ali o Java, nós vamos aprender a linguagem Java, os seus conceitos, princípios básicos de programação, assim como de programação Java, mas também vamos ver aqui os conceitos de orientação a objetos, né, que é muito importante, e esse conceito de orientação a objeto pode ser implementado não só para Java, mas assim como para as outras linguagens, tá bem, pessoal? Então, vamos juntos aqui olhar, né, nesta playlist. Nesta primeira aula, vamos falar aqui dos conceitos básicos, neste caso, conceitos fundamentais, máquina virtual, e neste caso, o primeiro programa que nós vamos executar já na terceira aula, porque na segunda aula nós vamos estar a aprender a como configurar o nosso computador para poder trabalhar com Java, pois não é tão fácil assim, tá bem, pessoal? Então, o que realmente é Java, pessoal? O que é Java? Quando se diz Java, no vosso ponto de vista, geralmente quando nós olhamos, né, para quem já viu, sempre vê ali uma chavininha ali com chá e só ver ali, tipo, ó, talvez tu já vês daí. Mas o que realmente é Java? Java é nada mais que uma linguagem de programação, não é? Que foi criada lá pela Sony Microsoft Microsystem, neste caso é Sunny, né? Sunny, S-U-N, pessoal, Sunny, né? Que neste caso é uma empresa que na altura, né, na sua criação, tinha lá vários propósitos, né? Até por acaso o Java foi criado com um propósito e aí depois foi terminando com outro. É para saber que eu trago aqui um breve historial, né, de como é que o Java, né, de como é que o Java foi se desenvolvendo aqui durante o, o tempo. Tá bem, pessoal? Então, até o término deste capítulo, você será capaz de responder o que é Java, falar das suas vantagens e desvantagens e por aí vai. Tá bem, pessoal? Na verdade, o Java ele não foi criado assim como um sistema tão robusto, né? Então, lá foi criado um time, né? Uma team ali conhecida como a Green Team, né? Que foi liderada ali por James Gosling, né? E o James Gosling, este aqui é considerado, neste caso, o pai, né? Do Java. Para dizer que aqui é 1992, né, a Green Team, né, neste caso que foi criada pela Sun Microsoft, eles criaram ali um grupinho que seria responsável por desenvolver inovações tecnológicas, não é? Então, este time aqui teve uma ideia de criar um interpretador, não é? Que seria usado para pequenos dispositivos, que iria facilitar a reescrita de software para aparelhos eletrônicos, como videocassete, televisões, aparelhos de TV a cabo, não é? E a ideia não deu tão certo assim, porque tentaram fechar alguns contratos e tal, fabricantes de eletrônicos, como a Panasonic, mas pronto, não foi tão possível assim. Então, já com o desenvolvimento da web, então, a Sun foi percebendo lá que poderia ter ideia de atualizar o Java para algumas pequenas aplicações que rodam dentro de navegadores, como era como é que era? Era o Netscape, a primeira versão lá dos navegadores, tá bem? Então, os chamados applets, né? Aqui tem um curso aqui de desenvolvimento web, falamos desses applets, né? Então, também não foi tão, sei lá, o Java conseguia renderizar algumas páginas HTML, mas, bom, na verdade este aqui não era o ponto forte, neste caso do Java. Só que já, neste caso, a Oracle, em 2009, foi perceber que o Java, né, o Java, não, o Java, né, neste caso a Oracle, foi ver que o Java tinha um potencial muito grande. E fora disso, o Oracle adquiriu a Sun, né? Neste caso, comprou lá todas as ações da Sun Microsystems e a Sun assim morreu. Ficou simplesmente o Oracle a assegurar o Java. E até hoje,
o Java ele é assegurado pela Oracle. Por essa razão que creio que no vídeo número 2 nós iremos ver lá que para adquirir o JDK, queremos falar dele daqui a pouco. Temos que entrar lá no site da Oracle, né? É só um breve historial, caso queiram. Existem lá algumas... Lá na internet vocês podem encontrar lá o histórico, neste caso de Java, tá bem, pessoal? Então, como é que é a plataforma Java? A plataforma Java, ela tem uma trindade, né? Que nós, os javeiros, gostamos de chamar de trindade a Java, né? Neste caso, trindade de Java, que neste caso é o JVM, JRE e o JDK. Afinal de contas, o que vai ser a nossa JVM? Lembram que eu dizia que lá, aquela team, ou aquele time, como se diz, teve a ideia de criar um interpretador, né, para interpretar os códigos, neste caso Java. Esta aí já era uma Java Virtual Machine, ou seja, era uma máquina virtual que conseguia interpretar o Java. Qual é o impacto disso? O impacto disso é de se ter, neste caso, um ecossistema muito mais dinâmico, que não precisa se reescrever lá o código. É para dizer que tínhamos lá como slogan deles era Write Once e Run Anyway, tá bem? Como é que funciona esta máquina virtual? É que, diferente de alguns códigos como C, Pascal, C++, né? São sistemas que nós precisamos normalmente, ou não são sistemas, são simplesmente linguagens que ao escrever um código, você escreve o seu código e compila este mesmo código, mas ao compilar este código, compilar é lá transformar aquele teu código, né, que está numa linguagem de alto nível, para transformar por baixo nível, para os binários lá, né, para o computador já, o hardware entender lá. Só que em Pascal, C, C++, ao compilar um programa no Windows, este programa só pode ser executado no Windows, e ponto final. Se for a levar o mesmo código e vir compilar no Linux, o resultado desta compilação só pode ser executado no Linux. Ou seja, tinha que se criar compiladores para Windows, compilador para qualquer novo sistema operacional, tinha que se criar um novo compilador para se poder levar os códigos e compilar nessas linguagens. Para um desenvolvedor como eu, por exemplo, teria que, ao criar um aplicativo, se eu quero que o aplicativo rode no Windows, Linux, Mac e por aí, teria que ter todos esses sistemas operacionais, né, não sei, no meu escritório e tal, para poder compilar para cada sistema operacional. Isto era muito trabalhoso. É para isso que vem essa ideia de máquina virtual. É uma máquina que te permite executar o Java, ou seja, os arquivos Java, independentemente do sistema operacional. Desde que o sistema operacional tenha esta máquina virtual vai se responsabilizar por criar todos os mecanismos para se executar um único código. Ou seja, este aqui é que veio dar o pulo de se escrever uma única vez e se executar várias vezes, não é? Porque a forma como o Linux abre janela não é a mesma forma como o Windows abre uma janela, mas dentro da máquina virtual tudo isso aí é a mesmíssima coisa. Você escreve uma única vez e pronto. Tem alguns momentos para os que usam o Visual Basic lá, para se configurar um trechinho de código, você pode configurar, não é, para abrir o janela de que o Visual Basic é exatamente do Windows. Se estiver a usar, por exemplo, ali o C++ para criar um aplicativo, a forma como você vai abrir uma janela, vai escrever o código, vai ser diferente. Então você teria que pegar aquele teu programa, pegar alguns pedaços para poder desenvolver para outros sistemas operacionais. Então, este aqui é que é o conceito da máquina virtual, pessoal, tá bem? Então, vamos mais falar sobre ele nas aulas que vem, mas espero ter deixado um pouquinho bem claro o que é uma máquina, uma máquina virtual simplesmente do Java. Alguns aqui já usam o VirtualBox para instalar outro sistema operacional dentro de um sistema operacional. É mais ou menos isso que acontece aqui com o Java Virtual Machine, tá bem, pessoal? Temos o JRE. O que é o JRE? O JRE é, neste caso, o que vai nos permitir executar algumas aplicações, né? Que neste caso seria o nosso JVM, mas algumas bibliotecas. Este aqui é o motor, né? É ele que vai permitir executar as aplicações, tá bem? E neste caso o JDK é o kit de desenvolvimento, não é?
que neste caso é o Java Development Kit. É o kit de desenvolvimento, ele já traz lá o JRE, ele traz o compilador, neste caso é o Java C. Java C, Java Compiler, é o compilador que nós vamos usar aqui para poder compilar algumas classes do tipo Java, para transformar elas em bytecode. Então, para um sistema poder rodar um aplicativo que foi criado em Java, desde que ele tenha o JRE, mas é claro que o JRE ele estará em cima do JVM. Então, desde que tenha o JVM, o JDK nós só vamos usar para poder executar ou para poder desenvolver aqui algumas aplicações em Java, tá bem? Então, esta independência de plataforma que eu estava a dizer, né, o write once e run anyway, eu estava a dar ali alguma diferença, né, que neste caso o C e C++, que neste caso no nosso Java nós vamos compilar uma única vez e nós vamos gerar o bytecode que vamos usar lá em diferentes sistemas operacionais. Para saber que nós vamos ter aqui um isolamento total do sistema operacional, vamos ter o gerenciamento de memória. Por quê? Porque um dos maiores problemas que as outras linguagens têm e tinham, né, de algum tempo para cá, eram os ponteiros, né, o gerenciamento de memória, a organização, falta de bibliotecas, ter que reescrever parte do código, isso que a gente estava a dizer aqui, que foi resolvido pelo JVM, né? Então, a Sony, neste caso, olhou para todos os problemas e tentou criar o Java, visando em resolver tudo isso. Os ponteiros, na década de 90, os ponteiros era dor de cabeça. Como gerenciar memória? Existem programas que só de você estar a rodar, ele já está ali a gastar memória até o computador travar. Mas o Java não faz isso, porque ele tem um gerenciamento de memória absurdo mesmo, tá bem, pessoal? Então, aqui está o fluxo de desenvolvimento do Java. Neste caso, nós vamos escrever o nosso código fonte, não é? É um arquivo do tipo .java. Vamos escrever ali programa.java. Este arquivo que nós vamos usar, vamos desenvolver, vamos escrever lá a nossa linguagem de alto nível, que está na compreensão de nossas pessoas, certo? Depois, vamos usar o Java C para poder compilar. E depois de compilar, nós vamos gerar o bytecode, que neste caso são classes. Se o meu programa era programa.java, depois de passar pelo compilador, eu vou ter aqui o programa.class. Este programa.class é o meu bytecode que pode ser executado em qualquer sistema operacional, desde que tenhamos lá o nosso JVM. Agora aqui vamos executar. Aqui estamos a colocar simplesmente o JVM, porque vai ser lá a junção do JRE e o JVM lá, para reunir todas as bibliotecas necessárias ali para poder rodar o programa que nós teremos escrito. Este aqui é o fluxo, muito simples, para poder desenvolver em Java. Há alguns pontos aqui que eu gostaria de deixar, né, de notar aqui, que, por exemplo, disse que o Java ele é lento. Por quê? Porque o Java ele dá muito tempo, mas o Java ele não é lento, porque ele tem aqui o hotspot. É uma tecnologia que vai detectar aqui alguns pontos quentes, né, do nosso fluxo de código. Ele vai logo otimizar isso em tempo real, então já vai muito mais rápido. Temos o JIT Compiler, né, nesse caso o Just in Time. Este aqui é um compilador que vai compilar alguns trechos, aqueles que são executados com maior frequência. Por exemplo, eu tenho ali vários loops, né? Então ele vai entender que aqueles loops vão ser executados com uma maior frequência. Então o JIT ele vai compilar de forma isolada estes loops, para não fazer com que o seu fluxo de código chegue no loop, ainda espere que todo o loop termine, é que vai passar para as outras partes do código. O JIT ele vai pegar essas partes que se repetem, compila do lado, né? Enquanto que a outra parte do código está a rodar. E assim que terminar, ele vai trazer lá vai trazer já os códigos estáticos. E assim nós vamos ganhar lá o tempo, né? Então, por exemplo, que o Java ele é muito rápido, ele não fica travado, porque ele tem um gerenciamento de memória muito rápido. Aqui você não precisa se preocupar com os ponteiros, onde vai colocar o que, qual espaço vai ser reservado. O Java ele já sabe muito bem qual é o ponto que está a criar ali uma lentidão no computador, vai simplesmente organizar isso e pronto, e deixar tudo executável, tá bem? Então, nós vamos já colocar aqui a mão na massa
E nós vamos colocar aqui o nosso primeiro código e vamos estar lá a estrutura básica de um programa em Java. Mas eu já vou deixar aqui logo de antemão que nós vamos usar o Eclipse. A ideia é Eclipse para podermos desenvolver. Eu creio que no próximo vídeo eu vou estar aqui a mostrar como é que nós vamos fazer isso, tá bem, pessoal? É muito simples. Também fora do Eclipse podemos usar Visual Studio, podemos usar o irmão do PyCharm ali, o NetBeans, podemos usar qualquer que seja a ideia, não é, que nós dá para usar o Java, mas eu recomendo mais o Eclipse, que neste caso é a recomendação da Oracle para poder se trabalhar com Java. Tá bem, pessoal? Então é isso, valeu e tchau.